Bem, então agora eu vou apresentar a primeira palestrante, tá certo? Que é a professora Ana Raquel da Silva Marinho. Ela é licenciada em informática no IFRN, né? Ex-aluna nossa, né? Do campus Zona Norte, né? É aluna de pós-graduação em psicopedagogia clínica, institucional e hospitalar na Uninasal. E, desde 2018, é professora de robótica educacional da Robociência, atuando na educação infantil e ensino fundamental 1. Então, com muita alegria que eu convido, né, a Ana Raquel, né, como eu falei, ex-aluna do IFRN. Então, peço, Ana, que você possa já ligar a sua câmera, né, e aí eu vou passar o microfone para que você possa iniciar, né, serão 30 minutos. E aí, na sequência, o professor Marcos Cruz também vai fazer a sua apresentação, para que, na sequência, né, após a apresentação de Marcos, a gente tenha um debate aqui sobre a robótica educacional. Então, passo agora a palavra para Ana Raquel, né, e agradeço por aceitar prontamente, né, o convite, né, para nós, professores de FRN, sempre um prazer ter nossos ex-alunos, né, conosco, né, apresentando resultados de suas profissões, de suas carreiras com sucesso. Então, passo agora a palavra para a Ana Raquel, e apresentar o tema, né, a sua apresentação em 30 minutos. Então, é com você, Raquel. Obrigado por participar desse projeto. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e agradecer, né, ao professor Francisco pelo convite, né, e a oportunidade de estar participando e falando um pouquinho para vocês sobre as minhas vivências, né. Então, gostaria da confirmação se vocês estão conseguindo visualizar a minha tela, por favor. Pronto, muito obrigada. Então, como o professor Francisco falou, né, eu sou ex-aluna do campus Zona Norte, da licenciatura em Informática, e durante o meu período na licenciatura, né, eu pude vivenciar muitas experiências práticas no ensino, né, desde o ensino médio, a educação de jovens e adultos, com experiências com iniciação em informática e também de iniciação à programação. E o meu contato com a robótica só iniciou após a minha formação. Então, eu colei grau em março de 2018 e logo em seguida, após a minha formação, né, fica aquela pergunta: meu Deus, me formei e agora? Qual o caminho que eu vou prosseguir? Por onde começar? E então, logo abriu uma vaga para a robociência, né? Alguns colegas viram que eles estavam recebendo currículo, enviaram no grupo da licenciatura, e eu fiquei ainda um pouco tímida, sem saber se eu deveria ou não enviar o meu currículo, apesar de sempre estar aberta ao conhecimento, ao aprendizado, né, que nunca é demais. E aí, já nos últimos dias, pensando muito se eu deveria ou não enviar o meu currículo, eu resolvi enviar. Participei da seleção, né? E disse que eu não tinha experiência com a robótica, mas que eu estava aberta a aprender, né? E tinha curiosidade sobre esse mundo, né? Que é a robótica. Então, a minha experiência com a robótica, de fato, aconteceu já enquanto professora da robociência. Quando eu fui contratada, né, eu passei por um período de adaptação, de treinamento, de conhecimento, né, sobre os kits utilizados e como eram as metodologias utilizadas nas aulas. A partir daí, né, eu comecei a estudar um pouco sobre a robótica educacional, né, que é um campo que tem crescido muito ultimamente. A robociência aqui em Natal e em outros estados também, está em 10 estados do nosso país, né, levando esse mundo de conhecimento que é uma experiência, né, tão importante para as crianças e divertida. Então, a robótica, né, ela é a ciência que vai estudar a construção, a criação de máquinas autônomas, né, para funcionar automaticamente. E a robótica educacional leva exatamente esses conhecimentos, né, mais gerais da robótica em si,
para a aprendizagem de conteúdos curriculares. Então, na minha fala hoje, eu vou trazer, né, algumas metodologias, alguns projetos que são desenvolvidos dentro aí da robótica educacional no campo das escolas parceiras nas quais nós atuamos, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, porque são as séries, né, nas quais eu tenho trabalhado, mas eu posso trazer também alguns exemplos da atuação, né, da robótica educacional, aí também para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Então, lá, né, a robótica educacional, ela tem como base a teoria construtivista aí, né, do Jean Piaget, que depois vieram outras contribuições, né, tanto do Henri Vallon quanto do Vygotsky, que estuda, né, a relação da aprendizagem, como ela ocorre, de que maneira ela ocorre, né. Então, nós temos aí que a aprendizagem, ela vai acontecer a partir da interação do sujeito, né, da criança, do adolescente, com o meio. E a partir dessa interação ocorre, né, a assimilação do que está sendo proposto para que essa criança ela possa aprender. E a partir desse momento, né, dessa situação de assimilação, ocorre o processo de acomodação do conhecimento. Então, enquanto a criança, o sujeito, está lá interagindo com o meio, com o objeto, no nosso caso, né, são as peças de robótica, ele está assimilando com o conhecimento que está sendo proposto ali para ele, e mediante isso ele consegue acomodar esse conhecimento de uma maneira mais prática e mais lúdica. E como tema geral, né, do webinário de hoje é robótica e multidisciplinaridade. O porquê que a gente traz a multidisciplinaridade, né? Porque existem diversas disciplinas curriculares nas quais a robótica ela pode estar inserida. Então, dessa forma, nós podemos trabalhar projetos envolvendo várias disciplinas simultaneamente, sem necessariamente ter uma ligação com mais de uma disciplina ao mesmo tempo. E quais as vantagens, né, do ensino mediado pela robótica educacional? Nas aulas de robótica educacional, nós percebemos, né, a motivação do estudante em querer aprender, porque aquele momento, né, de vivência, de estar ali construindo algo que ele verá funcionando em seguida, né, após a construção do robô, digamos assim, né, é algo que desperta a curiosidade dele e torna-se prazeroso também, porque ao final, quando ele vê que ele de fato conseguiu alcançar o objetivo, né, que é ter um robô pronto, ele teve aí um processo, né, um longo processo de pensar, raciocinar, né, compreender como o processo iria acontecer, trabalhar em equipe e, diante disso, né, ter o seu resultado final, mesmo tendo alguns erros ao longo desse percurso. Temos aí também a inovação, né, já que esses estudantes eles já nascem tendo contato com a tecnologia, essa possibilidade de estar utilizando a tecnologia em sala de aula também de uma maneira mais divertida e não só, por exemplo, com a projeção de um slide, com a utilização de um computador para desenvolver pesquisa. Não, ele está ali construindo algo que, ao final, né, com a utilização de motores, sensores, estará de fato funcionando e ele está vendo ali, está testando, participando daquele processo de construção. E tem também a questão da descoberta, né? Descobrir sempre algo novo. Eu lembro que no meu período da graduação, né, quando a gente descobria, pelo menos eu, por ser um pouco leiga na área da informática, antes de iniciar a graduação, descobrir como um site era criado, como tudo aquilo funcionava, como um botão funcionava, como a imagem era colocada, para mim era algo extremamente proveitoso, satisfatório, né, de estar descobrindo. Então, da mesma forma, acontece com os nossos estudantes. Eles sentem-se felizes, né, por estar descobrindo um mundo novo, algo, por exemplo, que eles já utilizavam no dia a dia, mas eles não sabiam como funcionava. Descobrir como aquilo funciona
para eles é extremamente feliz, digamos assim. E nós temos também aí, né, a colaboração. Então, todos os projetos que são trabalhados nas aulas de robótica educacional, né, eles são feitos em grupo, para que haja colaboração de um colega com o outro, do professor mediando aquele processo, né? Então, diante disso, trabalha-se também a socialização. A gente sabe que não é fácil trabalhar em grupo, né? Mas, desde pequenos, quando eles começam a ter essas vivências na escola, né, do trabalhar em grupo e também nas aulas de robótica, eles vão aprendendo que sim, as pessoas podem ter opiniões diferentes, mas se juntas elas conseguirem entrar em consenso, o resultado final do seu trabalho será muito melhor. E algo que a gente trabalha muito lá na Robociência, né? Eu não tenho medo de errar. Então, é a partir do erro que a gente acaba encontrando a solução e assim o nosso aprendizado ganha muito mais significado. E também durante essas aulas, né, nós temos aí a interatividade e a diversão, né, que vai resultar em um aprendizado. Eu lembro muito que por várias vezes os alunos chegam e nos dizem: Nossa, a aula de robótica é incrível, eu amo robótica, porque ali ele está aprendendo de uma maneira mais lúdica. E muitas vezes dizem até assim: Nossa, eu gosto muito de robótica porque eu aprendo brincando. Então, nós, desde muito cedo, né, vivenciamos aí na educação infantil as brincadeiras e vamos levando isso ao longo das nossas vidas. Em um certo momento, a gente diminui a quantidade de vezes que a gente está brincando de uma forma mais lúdica, né? Mas quando nós nos deparamos com vivências de brincadeiras que a gente brincava quando era criança, torna-se algo muito prazeroso e, de certa forma, toda brincadeira ela vai ter um objetivo de aprendizagem por trás. Muitas vezes ele não está explícito, mas tem-se sim um objetivo de aprendizagem em cada brincadeira que é realizada, principalmente, né, quando nós trazemos isso para o contexto escolar. Então, aí, né, quando a gente se vê como professor, pensando nas possibilidades de aprendizagem que os nossos alunos irão ter, né, diante da metodologia que nós trouxermos para a nossa sala de aula, nós temos que pensar, né, quais serão os objetivos de aprendizagem que eu quero ter com a aula, por exemplo, sobre o corpo humano. Qual o significado que isso vai ter para o meu aluno? Quais são os recursos que eu vou utilizar para poder ministrar essa aula? Eu posso trazer alguma atividade lúdica que vá agregar esse conhecimento? Então, né, na robótica nós temos sempre pensado em como trazer esse recurso, né? No meu caso, eu tenho a experiência com os materiais da Lego, né? Como a gente traz esses materiais para a sala de aula para poder cumprir com o objetivo, por exemplo, de desenvolver determinadas habilidades com a utilização de um projeto de robótica que vai trabalhar sobre o corpo humano, como foi o exemplo que eu citei aqui, né? E tudo isso ludicamente, né? Trazendo o brinquedo ali, que futuramente virá a funcionar, utilizando, né, motores, sensores, e tudo isso, ao final, terá um significado para o meu aluno, porque ele se interessou, ele foi motivado por aquele objeto que foi colocado para ele, e assim ele conseguiu aprender, certo? A partir da abstração também do conhecimento, de como ocorreu a construção, de como iniciou-se essa construção e como, ao final, ele obteve o resultado desejado. E lembrando, né, que na educação nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, né, que traz todos os aportes teóricos necessários sobre o que nós, enquanto professores, enquanto escola, devemos desenvolver, né, em cada nível da educação, desde a educação infantil e a educação básica, né, que perpassa a ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. Então, né, eu trouxe esse trecho da BNCC que diz que as experiências das crianças, em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e a sua interação com as mais diversas tecnologias, informação e comunicação
são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas. Então, né, sempre que a gente traz um projeto para a sala de aula, os alunos eles têm a curiosidade de saber o que será construído. É tanto que, enquanto professora de robótica, né, nas minhas vivências, sempre que a gente chega em sala de aula, o aluno já pergunta logo: professora, o que a gente vai aprender hoje? Qual o robô que a gente vai construir? Então, isso já está estimulando a curiosidade deles. E quando eles sabem quais são os projetos que serão propostos para a aula, por exemplo, aí iniciam-se também as perguntas. Professora, e como o robô vai funcionar? Professora, mas esse sensor, que sensor é esse? Mas, professora, e como é que isso funciona? Então, tudo isso vai despertando, né, aí, perguntas, a formulação de perguntas por parte dos alunos, para que, à medida em que o projeto for ser construído durante a aula, né, isso seja estimulado de uma forma natural. Então, os alunos, ao serem motivados, né, eles vão querer aprender, vão querer perguntar de uma forma natural e não sendo, né, taxados, indagados por parte dos professores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como ocorrem, né, as experiências de robótica na educação infantil. Em seguida eu vou falar como ocorrem também no ensino fundamental. Então, né, na educação infantil, nós temos aí, na BNCC, né, alguns campos de experiência que são colocados, né, para serem desenvolvidos durante esse período tão importante, né, da nossa vivência na escola, que ali se constrói a base, né, de tudo que será desenvolvido posteriormente. Então, nós temos aí o campo experiencial, né, do eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, diante de todos esses campos experienciais que foram determinados, né, pela Base Nacional Comum Curricular, existem projetos que são pensados, né, exatamente para desenvolver essas habilidades. Então, o robô ele estará inserido na sala de aula com o objetivo, por exemplo, de não só fazer com que essa criança ela aprenda a socializar. Nós temos também algumas habilidades que são desenvolvidas, né, aí desde os anos iniciais, né, da educação infantil, onde a criança ela ainda não tem desenvolvido a sua habilidade, as suas habilidades motoras, as suas habilidades de socialização. Então, todos os projetos, todas as propostas que são trazidas são pensadas em como essas habilidades poderão ser colocadas em prática dentro de um contexto, né, de crianças que têm dificuldade na concentração, que têm dificuldade motora ainda. Então, todos os projetos, eles são criados, né, com a sensibilidade de que haverá, sim, dificuldades, certo, durante o processo, mas que são extremamente necessárias para possibilitar que essas crianças elas tenham um desenvolvimento melhor. E aqui na imagem, né, essa imagem foi uma das escolas parceiras, tem-se aqui a representação do Sol, né, um robozinho que mostra aí os planetas, o nosso sistema solar, né, e as crianças elas interagindo com o robô. Então, sempre nessas vivências, como as crianças dos anos iniciais, né, da educação infantil, ainda não têm a sua habilidade motora bem desenvolvida, ainda está desenvolvendo, o material utilizado, ele é pensado exatamente nessa faixa etária. Então, nós não utilizamos, por exemplo, motores que nós utilizamos com o ensino fundamental 1, com o ensino médio. Então, são materiais específicos para essa faixa etária. E toda atividade desenvolvida é pensando exatamente, por exemplo, aqui nós temos o campo experiencial do corpo, dos gestos e dos movimentos. Então, nós trazemos os robôs, né, para demonstrar como esses movimentos eles podem ser realizados e as crianças ali, né, no ato de, na verdade, não é uma cópia, né, é um espelho do que está sendo feito, ela vai imitar o que o robô está fazendo.
os traços, os sons, as cores e formas. Então, nós temos robôs que vão trabalhar aí as formas geométricas, as cores, os sons. Então, robôs que emitem sons diferentes, sons de animais, por exemplo, sons da fala. Temos aí também, né, o campo da escuta, fala, pensamento e imaginação, né? A partir da contação de histórias, por exemplo, nós podemos trazer objetos que os alunos eles têm contato diariamente e que, a partir da junção, da união, né, desses objetos e dos robôs, eles possam aí desenvolver também a sua imaginação, o seu pensamento. E sobre os espaços, tempos, quantidades, as relações e transformações, nós trazemos também, né, objetos que vão permitir a, a contagem de quantidades, por exemplo, a ordenação. Então, sempre, em cada projeto que é desenvolvido, é pensado tudo isso. Vou trazer mais imagens aqui, né? Um outro exemplo da utilização do robô, um robô caranguejo, que está trazendo a experiência, né, aí para a educação infantil, de um animal que tem isso na natureza, né, de como esse animal ele é formado, quantas patas ele tem, como o caranguejo anda. Então, de uma maneira lúdica, né, a criança vai aprendendo e vai tendo essa vivência com um animal que é presente, que está presente na natureza, né, que em algum momento ele vai ter contato e que está ali sendo utilizado de uma maneira mais divertida, com um robô. Nós temos também aqui uma outra imagem ao lado de um menino brincando com um robô, uma criança, né? E durante esse processo de vivência, né, ele está vendo aí como o robô ele está se movimentando, no caso a imagem está estática, né? Mas esse robô ele possui uma movimentação, é um robô helicóptero e ele vai fazer com que a hélice gire. Então o aluno ele já está vendo, né, vivenciando como ocorrem esses movimentos. Depois da educação infantil, eu vou trazer as minhas experiências com o ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, né, mesmo utilizando diversas disciplinas que são dos níveis de ensino, né, nós temos aí as disciplinas de português, matemática, geografia, ciências. Temos também as disciplinas de educação física, de artes. Então, todas essas disciplinas, elas também têm, né, uma base que é trazida lá na Base Nacional Comum Curricular de como essas aulas elas deverão acontecer. Na verdade, não as metodologias que serão utilizadas, né? E sim quais são os objetivos de aprendizagem de cada disciplina. Sendo assim, a robociência ela possui seu material não só para o ensino fundamental 1, mas para todas as séries e níveis de ensino, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. Então, nós temos o nosso material didático, que traz a contextualização dos projetos que serão trabalhados em sala de aula, e também as etapas de montagem dos robôs, assim como atividades que irão rebuscar, né, trazer aí a percepção de como os alunos eles conseguiram entender, né, compreender e acomodar o conhecimento através das montagens dos robôs. E aqui eu trago imagens, né, de algumas aulas que nós fizemos lá na Robociência, né? Aqui temos um aluno do primeiro ano, ele está utilizando um robô guitarra. Então, no primeiro ano, né, ele estava trabalhando o som. Então, o som da guitarra, as notas, o som grave, o som agudo. Temos aí também um outro exemplo, né, dos alunos brincando com o carro-esteira, estavam se trabalhando, né, as direções a partir de um robô que tem um sensor ultrassônico que vai fazer com que ele desvie o caminho caso tenha algum obstáculo à frente. E aqui, na terceira imagem, né, nós temos uma aluna brincando com uma lixeira automática. Ou seja, é uma lixeira que possui um sensor e um motor integrados a ela, e quando algo se aproxima do sensor,
essa lixeira, o motor é ativado e a lixeira abre. Então, é algo que ela tem relação no dia a dia, né, com lixeiras, principalmente lixeiras automáticas, quando se tratando de grandes empresas, de shoppings, por exemplo, aeroportos. E a partir daí, dessa vivência, né, dessa relação com essa lixeira, ela vai compreender como funciona a lixeira que estava lá no shopping, por exemplo. E, diante disso tudo, né, nós temos diversos kits de robótica educacional. O professor Marcos vai trazer aqui um exemplo de kit utilizado, né? E qual o diferencial das aulas de robótica, né? Apesar dos kits da Lego e de outros tipos de kits, nós também temos a possibilidade, né, de utilização de sucatas. No caso da educação infantil e do ensino fundamental, a gente traz o Lego, né, por ser uma experiência mais lúdica, que mesmo que ele vá entender como ocorre aí o funcionamento do robô, né, a partir da programação, da energia que o robô precisa ter para poder funcionar, como ocorre esse processo de transmissão de energia, como que o sensor funciona, como o motor funciona, para então, no ensino fundamental 2, no ensino médio, ele ter essa vivência com o Arduino propriamente dito, né? Então, em cada nível de ensino, nós buscamos ter materiais que atendam às necessidades desses alunos, né? Tendo todo um cuidado para que os alunos eles não venham a se machucar, por exemplo, com o material que é utilizado, até porque são materiais de eletrônica, né? Materiais que muitas vezes possuem aí uma velocidade muito grande, quando se tratando de motores, né? Então, toda a prática da robótica educacional, né, é pensada em seus níveis de ensino e também nas habilidades que serão desenvolvidas. Finalizo por aqui a minha apresentação. Acho que o meu tempo estava quase esgotando. Estava observando aqui. Estarei, ao final da apresentação do professor Marcos, à disposição para responder as perguntas. Espero que eu tenha trazido, né, boas contribuições para vocês. Já estou, né, aí há 2 anos atuando como professora de robótica educacional e para mim isso tem sido muito enriquecedor das minhas experiências enquanto professora, né, e enquanto professora de robótica educacional propriamente dita, porque como é uma disciplina mais lúdica, mais prática, né, os alunos, eles nos recebem em sala de aula com muita alegria, porque eles estão cansados, de fato, de ter aquele momento, né, de aula muito teórica. Então, eles sabem que mesmo que nós tragamos a teoria para que eles possam entender o funcionamento do robô e aprendam algum conteúdo das disciplinas curriculares, eles vão ter aquele momento, uma vivência prática e em grupo com seus colegas. Essa transmissão do conhecimento, algo que é enriquecedor para eles e também para nós, promovendo, né, esse momento de aprendizagem de via dupla, né, que é o real significado da nossa profissão docente. Muito obrigada, professor Francisco. Ok, Raquel, eu que agradeço pela sua apresentação, né? Essa sua experiência com certeza tem rendido ótimos frutos, né, para sua carreira como professora, trabalhar com ensino, né, ensino fundamental, e com certeza você trouxe aqui bastante conteúdo, né, para que a gente possa debater após a apresentação de Marcos. Então, agradeço pela sua apresentação. E, antes do professor Marcos iniciar, eu quero só avisar que a gente enviou aí no chat um link, né, do Google Forms, que é para que vocês possam registrar a presença e, com isso, receber o certificado de participação, tá certo? Então, acabei de mandar novamente aí o link. Então, antes, né, enquanto agora a gente faz essa passagem de Ana para Marcos, e aí já vou pedir para que o Marcos também ligue sua câmera, né, que vocês aproveitem esse tempinho aí para acessarem esse link que eu enviei no chat,
e registrarem aí a presença de vocês, tá certo? Bem, então, o professor Marcos, né, já está a postos ali. Marcos, ele já contribuiu, né, conosco no IFRN Zona Norte em outros eventos, né, na Celinfo, por 2 vezes, né, dando palestra e também participando de uma mesa redonda, né, e ele também vai fazer uma apresentação aí para contribuir, né, com o tema robótica educacional, né, pela experiência que ele tem. Então, agora eu vou apresentar o Marcos, e aí, na sequência, assim como a Ana Raquel, ele vai, né, ter 30 minutos para fazer a apresentação, tá certo? Então, Marcos Oliveira da Cruz é cientista da computação pela UFRN e mestre em Sistemas de Informação, Sistemas Integrados pelo PPG-SC da UFRN, com pesquisa desenvolvida em arquiteturas de comunicação de alto desempenho. Desde 2015, é gerente executivo da Natal Makers e trabalha no desenvolvimento de soluções IoT, né, Internet das Coisas, mecatrônica e robótica educacional. A Natal Makers é uma empresa natalense e tem como missão transformar ideias em realidade por meio do uso de sistemas embarcados e tecnologias associadas, eliminando os obstáculos criativos, técnicos e comerciais. Atualmente, a Natal Makers é uma das empresas graduadas na incubadora Inova Metrópole e é a empresa integrante do Parque Tecnológico Metrópole Digital, certo? Então, essa é a apresentação do Marcos, e aí eu passo a palavra para ele, né, aproveitando para agradecer mais uma vez por ter aceitado prontamente, né, o convite, né, e contribuir também com esse projeto, nesse tema tão importante nos dias atuais, que é a robótica educacional. Então, agora eu passo para você, Marcos. Obrigado. Então, professor, obrigado pela apresentação aí. Obrigado pelo convite também, da participação aqui nesse momento com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, né? Pronto. Eu vou compartilhar agora o... Só um minuto. Tá aparecendo para vocês já? Pronto. Vamos lá. Vocês estão vendo aí... Estão conseguindo ver o slide, né? Robótica educacional, multidisciplinaridade. Porque aqui para mim não está aparecendo não, mas vamos lá. Bom, professor, peço desculpa a vocês que eu vou ficar virando a cabeça porque eu estou com a cola de um lado e o monitor com os slides está do outro, certo? Então, eu sou cientista da computação de formação, formado pelo DIMAP na UFRN, só uma correção na bio que eu mandei errado, o meu curso de mestrado em Sistemas e Computação pelo DIMAP. No meu mestrado eu desenvolvi algumas ferramentas relacionadas à parte de integração de arquitetura de computadores por arquitetura de comunicação e também trabalhei com a parte com sistemas embarcados. Então, desde a graduação, passando pelo mestrado até o trabalho na empresa, a minha experiência foi baseada nessa parte de sistemas embarcados também, né? Mais especificamente na empresa, porque a gente trabalha com isso lá todos os dias, né? Então, desde 2015 eu sou o gerente executivo da empresa e desde lá a gente já trabalhou no desenvolvimento de projetos para algumas empresas daqui, para algumas empresas de fora e também para alguns produtos específicos de demanda própria também. Então, a gente tem uma experiência também nessa parte de gerenciamento dos projetos e que rende para a gente algumas metodologias que estamos em desenvolvimento também. Mas, sobretudo, uma coisa que foi sempre presente, mas nós começamos a dar mais especificidade há aproximadamente 2 anos e meio, quase 3 anos, foi a parte de robótica educacional, porque era uma demanda que existe e que vai crescendo a cada dia, então nós começamos a trabalhar com isso de uma forma mais incisiva, né? E uma parte desse trabalho eu vou explicar aqui como que a gente começou, como que a gente fez e como a gente está abordando agora, quais os diferenciais da abordagem que a gente vai apresentar para vocês hoje aqui, certo?
o slide é bem simples, é uma conversa que eu vou falar apresentando o que nós na empresa chamamos de robótica educacional de conteúdo, né? Contextualizar isso dentro do contexto mais tecnológico do que, de fato, pedagógico, mas tem relação com a parte desse conceito de robótica educacional de conteúdo, e falar disso aí dentro das escolas antes de falar especificamente da robótica educacional de conteúdo. Esse termo, robótica educacional de conteúdo, é o tema que eu quero tratar com vocês, alinhado com a multidisciplinaridade, né? Que está correndo em paralelo com isso aí. Contextualizando, antes de falar de tudo isso, eu não conseguiria falar sem falar do momento específico que a gente está vivendo. Eu acho importante citar isso rapidamente, porque tudo tem a ver com a nossa relação com tecnologia, né? A gente precisa compreender um pouco qual o grau de integração da tecnologia com a nossa vida, porque para algumas pessoas isso se torna uma coisa, ou uma definição à parte, como se a tecnologia fosse algo, ou vamos dizer assim, didaticamente se pode separar, mas a tecnologia está em todos os locais onde a gente está. Seja nos dispositivos que você utiliza no seu dia a dia, na sua TV, no seu telefone, na sua geladeira, seja na tecnologia de desenvolvimento de medicamentos, seja na utilização de transporte, nos protocolos de comunicação, a tecnologia nos rodeia de uma forma que a gente não consegue perceber a dimensão do quanto ela perpassa a nossa vida. Então é interessante perceber essa tecnologia dessa forma, e não de uma forma isolada na nossa vida. A gente precisa compreender ela desse jeito para poder entender como que ela entra nesse contexto educacional também. Então, todo o tempo nós somos impelidos a aprender, esquecer, reaprender, para poder podermos nos adequarmos aos conceitos e às coisas novas que vêm e que a tecnologia traz com ela, né? Então, tem alguns professores que eu conheço me falaram que a escola deles não tem mais laboratório de informática. É um carrinho que eles levam para as salas de aula para poder utilizar os dispositivos nas aulas, porque a tecnologia parou de ser uma coisa que se vai e volta e passa a ser uma coisa que faz parte do dia a dia da escola, né? Então, é importante entender a tecnologia dessa forma, como algo realmente ubíquo, para que a gente possa utilizar a tecnologia como de fato ela deve ser usada, como um instrumento, e não como se a gente estivesse sendo utilizado por ela apenas, né? Mas utilizar a tecnologia da forma adequada. Então, em tudo, aviões, carros, barcos, da parte de telefonia, protocolo de comunicação, tudo. E quando eu falo tecnologia, eu não estou falando especificamente de aparelhos eletrônicos, eu estou falando de tecnologia do desenvolvimento científico e tecnológico, e que muitas vezes a gente esquece que a gente depende disso hoje para viver, né? O que acontece é que a escola, ela absorve isso de uma forma reflexiva. O que acontece na sociedade, nos nossos comportamentos, na nossa vida, passa para a escola de forma indireta. Então, tudo isso que é construído aqui se induz na escola uma mudança também necessária para se adequar aos novos tempos, né? Então, o que eu estou falando ali nos slides, mudanças de comportamento na sociedade induzem mudanças também nas escolas, sobretudo nos seus métodos e nos instrumentos de trabalho. O que eu quero falar com isso? Eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas eu converso com o meu pai, com as minhas tias, e eles dizem assim, nos sábados, quando eles estudavam, quando eram crianças, na escola, existia uma chamada sabatina, que os professores colocavam 2 alunos um de frente para o outro para perguntar questões de tabuada. E o que acontecia se o aluno não respondia corretamente, no caso, ele levava uma palmada na mão com um pedaço de madeira. Então, você para pensar hoje que é uma coisa absurda, mas na época era o que se concebia como sendo um método didático, pedagógico, não sei como é que eu chamo isso, mas para a gente hoje é uma coisa extremamente inconcebível. Então, mas como é que foi? A gente não consegue nem se lembrar quando foi que passou essa concepção de metodologia de ensino dessa forma para conceber isso hoje como algo impensado, né? Mas, da mesma forma, a gente tem que olhar os nossos métodos hoje e saber que eles vão ultrapassar, porque a sociedade muda, porque as pessoas mudam de pensamento, né?
Então, métodos, instrumentos e, sobretudo, capital humano, que eu falo, a relação entre professores e estudantes, gestores da escola e tudo mais, porque tudo isso vai influenciar na forma como a escola vai fazer tudo isso acontecer. Um questionamento que eu faço para vocês, né? Fica para refletir, para você responder. Atualmente, quais elementos e mudanças em nossa sociedade induzem a escola e os educadores a assumirem uma nova postura em resposta à sua missão? Não são poucos, né? E, sobretudo agora, no momento que a gente está vivendo de pandemia, essa questão se levanta de uma forma muito forte para os professores. Se não você, com certeza, algum professor próximo de você deve estar passando pela angústia de ter que mudar ou aprender algum tipo de tecnologia nova para poder dar aula. Porque teve essa mudança abrupta que teve com as aulas online, que as escolas tiveram que se adaptar, mas não, as escolas não são estruturas, as escolas são os professores, porque são eles que estão na linha de frente dessa batalha. Então, vocês imaginam, pode conversar com o professor que está dando aula online e perguntar para ele, foi fácil? Realmente não foi, mas porque a gente demora muito a se adequar a essas coisas, por causa dessa concepção errada de que a tecnologia é algo fora de nós, mas é algo que circunda a nossa vida em tudo. E a gente precisa entender a tecnologia dessa forma para poder adequá-la à nossa vida de uma forma correta, ok? Se você vê essa figura que eu coloquei na tela agora, isso é uma coisa estranha para você? Com certeza você já viu as crianças que dessa idade mexendo no tablet, e mexem com uma facilidade impressionante, né? No celular. É outra geração, não é a mesma geração que viveu o que a gente viveu, né? Então, entre esses elementos eu cito a evolução da tecnologia, o maior acesso também à tecnologia, o barateamento dessa tecnologia tornou o acesso à tecnologia mais fácil, o acesso à informação e ao conhecimento, você tem vários canais onde você pode aprender coisas novas, também o empreendedorismo sendo muito citado, passando também, permeando o meio educacional, todas essas coisas fazem com que a escola precise tomar posturas novas, né? E quando eu falo a escola, não é a estrutura, são os professores que vão ter que se adequar, porque são eles que fazem realmente, que são a alma da escola, né? E os estudantes também, junto com os professores, para se adequar a isso aí. Mas os estudantes são muito mais como uma força indutora disso aí, né? Uma pergunta que eu faço para você. Olha essa figura que tem aí. Essa figura, para mim, ela representa a escala de quanto você é íntimo da tecnologia ou não. Porque quem compreende que um negócio desse não funciona, sabe perfeitamente como que funciona os princípios físicos para fazer uma coisa dessa funcionar. Então, mas a gente olha vídeos dessas coisas na internet e fica assim, questionado a saber se isso é verdade ou não, se realmente tem gente que vai até testar, né? Não funciona, isso não funciona. Mas esse aparato aqui, ele determina uma escala de quanto você é íntimo da tecnologia ou não. E essa facilidade com que você leva a tecnologia junto com você, ou você compreende a tecnologia, ela está muito relacionada ao quanto você nega ou você busca aprender de tecnologia, ou você já sabe também de tecnologia. Por que eu falo isso? Eu levanto esse questionamento também dentro dessa contextualização, porque nós estamos em uma época em que existe muita negação de coisas que não... Desde que, por exemplo, desde que se descobriu que a Terra era redonda, não se houve tanta especulação sobre se a Terra é redonda ou não. Então, por que questionar esses fatos? Que são fatos basais até para a construção de tecnologias que você utiliza e que mantém você vivo, inclusive, porque tem muitas coisas que aparelhos médicos ou funcionamento de telecomunicações, tudo isso mantém a nossa vida funcionando para conseguir fazer a parte de logística e tudo mais, mas as pessoas hoje começam a questionar fatos que não tem por que questionar, porque não são questionáveis, são aquilo e pronto, né? E é muito perigoso isso, porque isso vai definir um limiar entre as pessoas que
as pessoas que acreditam que na tecnologia, ou entendem que a tecnologia é de fato algo, um instrumento a ser usado e buscam compreendê-la para as suas atividades, seja professor, seja engenheiro, e as pessoas que ficam acreditando nessas baboseiras, porque acontece que tudo vai, vamos dizer assim, representando um cerceamento do conhecimento, da evolução, para que, e aquilo vai se tornando cada vez mais difícil de crescer, de se aprender ou de se evoluir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês. Então, é preciso estar no grupo que escolhe conhecer, entender e dominar as tecnologias, né? Da tecnologia, todos nós somos usuários, sejamos usuários passivos ou usuários ativos, mas negar os fatos que baseiam o funcionamento da tecnologia não invalida o que existe. Simplesmente só prejudica a si mesmo porque é um tipo de desconhecimento que você expressa. E o que isso tem a ver com a robótica educacional e a tecnologia nas escolas? Sobretudo porque existe uma inimizade entre quem trabalha a parte mais humanística da ciência e o conhecimento tecnológico, não inimizade no fato, entendo o que eu estou dizendo, não é na questão de não aceitar, mas é de compreender isso, é difícil aprender a assimilar essas coisas, porque está fora da sua área de conhecimento. É natural, é como eu estudar uma disciplina da área de biomédica, ou estudar algo relacionado à área de humanas. Para mim é outro mundo, para mim compreender aquilo ali são outras coisas, são outras condições, né? E aí dentro, trazer tecnologia para as escolas, como a gente tem tentado fazer, desenvolvendo kits educacionais e buscando uma abordagem que trabalhe isso aí, ele passa pelo posicionamento do professor. Sobretudo, a Ana explicou muito bem antes de mim sobre a utilização de habilidades e competências da BNCC e etc. E é exatamente isso que acontece. É saber que existe uma referência pedagógica e essa referência pedagógica, ela se instancia em uma pessoa ou em uma ação ou em implementação que passa pelo professor, né? E é ele que vai ser o ente principal para que isso tudo comece a acontecer. Então, para mim, isso é uma opinião minha, a robótica educacional é o ente que melhor representa o ingresso da tecnologia nas escolas. Apesar de que a ideia de tecnologia educacional, a ideia de robótica educacional não é nova, mas remonta da década de 70, né? Exatamente da forma como a gente está debatendo aqui, como a gente pensa também lá na empresa, não é algo novo, ela vai e volta, né? Eu acho que somente porque hoje é mais fácil se adquirir essas tecnologias para levar para as escolas que realmente elas começaram a entrar de uma forma mais clara. Antigamente tinha o computador, aliás, tem ainda, né? Quando começaram os computadores e programas educacionais que as pessoas, que os professores utilizavam, tinha os laboratórios de informática e tudo mais, tudo isso continua válido e continua tendo o seu papel no desenvolvimento educacional. Mas a robótica chegou como algo que se tornou muito interessante para os alunos e essa demanda começa a partir dos alunos muito mais que de uma ideia, né? Então, por si só, quando a gente fala de robótica educacional, a gente pode citar alguns benefícios que a Ana até já falou um pouco, alguns deles antes. Quando a gente fala de robótica educacional, o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, o trabalho em equipe, a aprendizagem a partir dos erros, vendo o trabalho de alguns professores com robótica educacional, a gente percebe como é fácil a criança fazer e refazer diversas vezes e descobrir o caminho sozinha. A autoestima também dele, por encontrar naquilo uma referência a uma construção de valor que ele que fez, né? Alimenta o pensamento crítico, a proatividade, a adaptação ao futuro, a autoavaliação, o que é uma coisa bem interessante também no trabalho com tecnologias voltadas para a educação, nessa parte de robótica educacional, é exatamente o fato de que, diferente de esperar a aprovação do professor ou obter alguma nota a partir do que o aluno faz, ele já tem um feedback automático daquele funcionamento do dispositivo, do robô.
Então, acontece que ele olha para aquilo e ele olha, montei, funcionou, não funcionou, está errado. É sim ou não. Não depende de uma aprovação do professor, aquilo lá, ele mesmo já se sente impelido a buscar, descobrir onde que está o erro para reformular aquilo ali. Né? Criança tem uma curiosidade muito grande. E adolescente, e também adultos também, porque isso se aplica também à parte de robótica mais avançada. A adaptação ao futuro, que é algo muito importante, que as crianças têm abertura para isso, a motivação pela aprendizagem, desenvolvimento de novas formas de comunicação e etc. Então, é dentro desse contexto que a gente elaborou, não foi uma elaboração inicial para depois ser validada de uma forma completa, mas a gente construiu uma definição e trouxe para os cursos que a gente fez, o professor Francisco participou, a professora Thais também aqui está presente, a professora Michele também, não sei se estou vendo, não estou vendo o professor Carlos aqui, mas eles participaram dessas oficinas conosco e nos ajudam a descobrir um caminho de fazer com que o professor, que é imprescindível nesse processo, e eu falo não somente o professor de robótica educacional, eu estou falando do professor mesmo, porque são métodos que são renovados e é esse professor que não pode ser deixado de fora. A gente conversou com alguns professores durante o ano de 2019 inteiro e um pedaço de 2018 também, e tentou elaborar uma proposta nova, para que os professores pudessem ter um ferramental que eles pudessem realmente aplicar e que esse ferramental fosse, vamos dizer assim, a multidisciplinaridade acontece não porque eu junto disciplinas, mas porque eu junto pessoas. Então, eu não tenho a matemática, mas tem o professor de matemática que tem outros conhecimentos que também ele traz. Tem o professor de geografia, tem o professor de biologia, e esses elementos se juntam, um professor munido desse ferramental, ele consegue trazer todo o arcabouço de conhecimento que ele tem, tanto da disciplina quanto da própria vida dele, para trazer para isso aí. Inclusive o pensamento da pedagogia, psicopedagogia e tudo mais, as coisas que você sabe que na escola são também presentes como elementos de trabalho. Então, na conversa, nas conversas, que foram muitos professores, fizemos levantamento também na Campus Party, conversamos com os professores lá e obtivemos muitas informações a partir disso aí. E depois também. E aí encontramos algumas coisas que são alguns efeitos colaterais das abordagens que algumas escolas estavam fazendo, né? Alguns reclamam da forma como é feita, como é implementada a robótica educacional, e apontam algumas coisas que são esses elementos mais vulneráveis, né? Um deles é exatamente a fraca relação com o conteúdo de aula. Então, os professores, eles têm o seu trabalho, eles continuam sendo aqueles que estão no dia a dia com a escola, e do mesmo jeito que a tecnologia não pode ser vista como algo fora de nós, a gente não pode ver fora do desenvolvimento da criança na escola a tecnologia como algo à parte. Por que não inserir? Por que não colocar junto disso? E não existindo essa relação, acontece essa deficiência. O professor da disciplina, ele é excluído disso, muitas vezes fica chateado porque o professor de robótica dá uma aula muito legal, é muito, muito bom, é muito divertido, é muito interessante. Quando as crianças voltam para a aula, vão ver aquela aula chata, e ele se sente, é também algo, é um transtorno para eles, para o professor, porque é complicado ele lidar com essa situação. Então, tirar o professor desse processo, tirar o pedagogo desse processo, que é aquela pessoa que acompanha o desenvolvimento da criança, dificulta bastante a absorção ou o entendimento de que a robótica vai ser algo realmente de crescimento ou desenvolvimento. E também muitas atividades repetitivas. Crianças que começam muito cedo com a parte de robótica educacional, quando chegam a uma certa idade, elas não têm mais paciência de estar vendo as mesmas coisas. Muitas crianças falam isso, os professores falam que as crianças falam isso, então é um desafio muito grande para professores de robótica e para os professores das escolas, né? Então, o que a gente chamou de robótica educacional de conteúdo? Primeiro, o principal
ponto de referência aqui é o professor, no caso, o professor da disciplina, o professor regular que já está lidando com esse desenvolvimento da criança, né? A gente precisou pensar nessa uma abordagem simples, que fosse de baixo custo e que fosse também, que oferecesse um leque de situações em que o professor pudesse assumir, até para que fosse realmente multidisciplinar, né? E que leve em conta o professor como elemento fundamental nesse processo. Por causa da popularização do Arduino, nós escolhemos para criar um kit com o Arduino, para ser mais fácil de que as pessoas pudessem aprender e que já existe uma facilidade de obtenção de material muito grande dessa placa, né? Esse kit nós criamos no ano passado e foi os kits que nós usamos para aplicar. É um dos, né? Nós estamos com uns 5 ou 6 kits sendo desenvolvidos para poder testar com essa abordagem da robótica educacional de conteúdo, todos diferentes. Mas esse aqui foi o que primeiro nós criamos e levamos lá para os cursos, né, para validar isso aí e obter mais o feedback dos professores. Foi excelente, porque nós aprendemos muito de como isso pode progredir e evoluir muito mais, né? Já tem até 2 versões diferentes dele que a gente está produzindo. Eles são basicamente blocos modulares e que têm dispositivos de mecatrônica, de Arduino, juntos, né, nesses blocos para que você possa montar diferentes coisas, né? O professor possa criar diferentes coisas e não somente robôs, qualquer coisa. Vou mostrar alguns exemplos aqui, né? Delineei uma definição do que é a robótica educacional de conteúdo para a gente explorar um pouco aqui e tentar ficar mais claro isso aí. Então, o que ela seria? Uma abordagem pragmática, multidisciplinar, que integra o professor de forma ativa na aplicação da robótica, diretamente alinhada aos conteúdos pedagógicos, em vista do desenvolvimento de habilidades e competências. Vou destrinchar isso para a gente tentar entender melhor. Então, o que é que eu chamo de pragmático? Como que ela se apresenta pragmática? Eu não preciso ficar inventando nada. A gente tentou fazer de uma forma colaborativa isso aí, para que vários professores pudessem estar desenvolvendo atividades, ou pensando atividades, ou criando formas de aplicar isso aí, para que os outros professores pudessem até modificar e tudo mais, mas eles já tivessem uma referência. Um aluno, por exemplo, como eu estava falando, que tem dificuldade em matemática, um professor de matemática pode identificar essa dificuldade do aluno como sendo algo relacionado ao pensamento, raciocínio lógico. Provavelmente ele vai ter dificuldade em descrever o pensamento na escrita, provavelmente ele vai ter dificuldade de interpretar os textos de história, provavelmente ele vai ter dificuldade também de argumentar nas conversas, e aí o que acontece é que, se você tem uma atividade que ela trabalha o raciocínio lógico, você está de maneira transversal passando por todos esses problemas, ao invés de pontualmente pensar algo relacionado à matemática, ou história, ou qualquer outra coisa que você possa identificar. O professor, por sua formação, por seu conhecimento pedagógico, ele é capaz de identificar isso. O nosso papel como tecnólogos, como desenvolvedores, como professores de robótica, é realmente levar isso para o professor e dar esse auxílio para que ele possa dizer, olha, eu consigo trabalhar isso aqui, ele vai compreender isso junto com você e você pode trabalhar isso com seus alunos, certo? Então, é esse tipo de pragmatismo, é o professor saber que essa atividade tem relação com as dificuldades que ele vai enfrentar na escola. Outra coisa, multidisciplinar, já falei também, pelo fato de você não estar trabalhando somente uma coisa ao mesmo tempo, ou você está envolvido com diversas nuances de uma mesma atividade, você vai estar trabalhando a interdisciplinariedade disso aí, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um projeto que eu vi no ensino médio, que um professor fez, que era o monitoramento de uma caixa d'água. E aí os adolescentes fizeram esse monitoramento, colocaram sensores de nível e foram desenvolver também um aplicativozinho para ver a verificação, de ligar a bomba e tudo mais. Aí veja só,
Na hora em que os adolescentes foram trabalhar o cálculo de volume, eles estão trabalhando com matemática. Na hora que eles estão trabalhando o aplicativo, eles estão trabalhando interação com o usuário. Na hora que eles estão trabalhando o funcionamento de sensores, estão compreendendo conceitos de física e de eletrônica. Na hora que eles estão lidando com um trabalho em grupo, estão trabalhando na parte de relações interpessoais. No momento em que eles estão calculando o prazo e escopo do projeto, estão trabalhando em gerenciamento de projetos. Ou seja, você tem uma gama de coisas que está tudo interrelacionado nesse projeto. Então, dessa forma, o professor conseguiu abarcar uma quantidade enorme de situações, inclusive vários professores participaram, na verdade, desse projeto. Esse jogo que nós fizemos no curso, os professores fizeram e nós trabalhamos um tipo de competição que era mais colaborativa do que competitiva, né? Um tipo de dojo. Aqui já tem o mesmo kit serviu para criar uma estufa. Como eu falei, a abordagem pragmática multidisciplinar que integra o professor de forma ativa. Esse robô aqui, todos os professores do curso montaram o seu robô, montaram o seu controle, entenderam como funcionava, e foi realmente o momento em que nós descobrimos que o professor não precisa ser de tecnologia para ele compreender o funcionamento das coisas. Na hora que uma pessoa pega uma montagem feita com Arduino, uma compreende pela explicação, outra compreende na hora que monta, a outra compreende na hora que está pesquisando. Então, cada uma com o seu tipo de absorção de conhecimento compreende numa hora e ao seu modo. Isso é muito interessante, porque é nessa hora que o professor consegue perceber que ele consegue aplicar isso também para os seus alunos, certo? É ele que precisa ser esse ator central que a gente tenta integrar dentro dessa abordagem para que ele possa trabalhar isso em sala de aula também da forma que ele achar mais conveniente, né? Também diretamente alinhado aos conteúdos pedagógicos. Já falei, está perpassando de alguma forma isso que eu já falei agora. Mas aí entra realmente o ente da Base Nacional Comum Curricular, que é a referência que se precisa ter. Então, por quê? Se o professor ou pedagogo ou responsável pelo desenvolvimento das crianças, ele consegue identificar naquele momento, e até usando como referência a Base Nacional Comum Curricular, que naquela idade eu tenho habilidades e competências a desenvolver com aquelas crianças. Se ele tem agora aqui todo o arcabouço de conhecimento pedagógico e também o conhecimento das atividades que ele pode lançar à mão, vai ser excelente, porque ele pode trabalhar ele mesmo, isso não dispensa o professor de robótica de maneira alguma, aliás, trabalhar com informática é difícil até para a gente que é de informática, porque aqui e acolá a gente está dando uns murros na parede, é normal, mas é um trabalho em conjunto para que até o professor de robótica educacional também vá absorvendo esse tipo de conhecimento que é importante para ele ter essa interação e troca de conhecimento entre os dois professores, certo? Aqui está o objetivo da BNCC, não vou pular porque a Ana já falou. Hoje a ideia da robótica educacional de conteúdo é um tema que ainda está em aberto e a gente está desenhando metodologias de implementação disso aí, inclusive kits diferentes. Estamos abertos à discussão e contribuição na construção desse conceito, né, porque ela e vai ser uma abordagem colaborativa. A gente acredita que a robótica educacional não pode ser fechada a kits caros, mas que todo mundo possa lançar mão, inclusive porque isso chegou de uma forma muito fácil às escolas também públicas. E os professores das escolas públicas também podem utilizar isso sem o ônus de ser algo tão caro quanto os kits atuais que a gente encontra no mercado, né? E aprender e tudo mais, certo? É exatamente nesse tipo de colaboração que a gente vai construir esse conceito, para que todo mundo possa agregar cada vez algo novo nisso aí, e não ser algo realmente excludente. O professor precisa participar, e é nisso que nós acreditamos. Obrigado, e deixa meu contato aí para quem quiser entrar em contato e fazer alguma pergunta também. Agora com você, professor. Ok, Marcos, obrigado pela sua apresentação, né? Você trouxe também pontos muito importantes e relevantes para a nossa discussão de hoje, né? Um tema que atrai muita gente, desafiador também, né? E aí agora a gente vai
né, a partir da apresentação de Ana Raquel e de Marcos, né, iniciar aqui um momento de conversa, né, de perguntas e respostas e de debate. Então, aí eu convido, né, a todos que estão online aí na sala, que possam também enviar perguntas para eles, né, para Ana Raquel e para Marcos, que a gente vai, né, fazer essas perguntas aqui e debater sobre esse tema, né. E aí eu quero convidar tanto Ana como Marcos, né, a ligarem aí suas câmeras para a gente poder bater um papo, né, reforçar, pessoal, que acessem aí o formulário para registrar a presença, tá certo? Deixa eu colocar de novo o link, né, que ele já subiu aí no chat. Novamente aí o link, certo? Então, acessem aí esse endereço, né, é um formulário simples, onde vocês vão registrar aí a presença de vocês nesse evento, ok? Bem, então agora a gente vai iniciar, eu tenho aqui, né, baseado nas apresentações que vocês fizeram, né, tenho algumas questões, porque é um tema realmente muito atraente, né, como o Marcos falou, eu já fiz um curso lá com eles da Natal Makers, eu e a professora Leiviane, ela até teve online há pouco tempo na sala, mas infelizmente teve que sair, né, e a gente via o que Marcos falou, né, essa questão de professores de diversas áreas interessados pelo tema, né, e cada um agregando o que conhecia àquilo que estava aprendendo, né, aquela novidade. Eu lembro muito bem que eu e Liviana, a gente estava, né, em dupla sempre durante as aulas, né, e enquanto eu, assim, estava achando o máximo voltar a programar em C, viu, Marcos, no Arduino, Liviane estava querendo entender as conexões da placa, né? Então, justamente pela formação dela de ser engenharia elétrica e trabalhar com eletrônica, né, nas turmas que ela tem, e eu mais da computação, aquele cara que programou em C por anos e anos, né, na universidade. Então, isso é muito bacana, né? Você ter professores de várias áreas, né, percebendo como a robótica pode unir essas áreas todas, né? Então, isso realmente é uma coisa que ambos falaram, né, e que realmente é um fator muito positivo da robótica educacional. Você falou, Marcos, né, em questão do ensino público, eu vou fazer uma pergunta também nesse sentido, né, já tem alguns comentários no chat também nesse sentido, mas antes eu queria fazer uma pergunta para a Ana Raquel, né, que vem trabalhando em diversas escolas, né, como professora da robociência, e aí queria saber, Raquel, como é que, eu queria que você contasse um pouco para a gente, como é que é esse processo, né, da escola, né, digamos, contratar, né, ou entrar em contato com a robociência, né, como é que isso, se você pode nos passar um pouco disso, dessa experiência, né, desse interesse cada vez maior das escolas, principalmente privadas, a gente vai falar das escolas públicas daqui a pouco, mas principalmente as privadas, desse interesse cada vez maior de levar a robótica para as suas turmas, né, e aí eu queria saber como é que isso se dá, e também queria que você falasse, baseado na sua experiência, você sendo uma professora, né, de uma instituição fora da escola, né, digamos assim, de uma outra instituição, como é que tem sido a relação com os professores da escola, como é que é a relação com os pedagogos, com a equipe pedagógica, dessa sua participação na escola e de atuação. Então, você falou muito bem que vocês desenvolvem, vocês têm materiais que servem como referência para as aulas, e isso contribui muito para o dia a dia de vocês. Mas como é que é esse dia a dia na escola com outros professores de outras áreas? Eu queria que você... Fiz duas perguntas em uma, né? Uma é a primeira, como é que tem sido isso, esse contato das escolas, essa procura pela robótica? E a outra é como é a sua relação com os professores na escola, justamente para fazer, né, realizar aulas interdisciplinares e multidisciplinares. Certo, compreendido. Bom, com relação, né, à procura das escolas, a Robociência, ela possui uma sede, certo, que funciona com aulas para turmas desde a educação infantil, né, até o ensino médio, e as escolas parceiras, no caso, elas procuram a instituição, né,
mediante a divulgação de como ocorrem esses processos, né, junto às demais parceiras que já possuem a robociência e a disciplina de robótica educacional. Então, nas escolas, nós atuamos, né, como uma disciplina, digamos que extracurricular, né, assim como educação física, artes e as demais que vêm para agregar o currículo, né. E nas escolas, nós desempenhamos, né, as nossas atividades com base nesse material, né, que o senhor citou para a gente, e também a nossa relação com a equipe pedagógica, para que a gente possa desenvolver melhor o nosso trabalho, né, é uma relação muito próxima, até porque a gente tem que entender como os professores, quais são os temas que os professores estão trabalhando, para que a gente possa vir a agregar os conhecimentos, né? Por exemplo, a professora de matemática está trabalhando soma e subtração. Então, a gente vai vir com um projeto, né, sobre esse conteúdo, para, assim, agregar, né, esse conhecimento que o professor está passando em sala de aula, à nossa disciplina e à nossa prática também. Então, assim, ocorrem em diversas disciplinas, seja geografia, matemática, vindo já para o exemplo do ensino médio, né, física, química, biologia. Então, todos os professores da robociência, né, inseridos em escolas, eu trabalho em 2 escolas diferentes, sendo 3 unidades de uma dessas escolas, e eu tento sempre estar em contato, né, em diálogo com os professores, para que a gente possa desenvolver melhor essa prática. Ok, perfeito. Que é justamente para, né, como a gente já teve outros eventos com alunos, né, alunos e ex-alunos também lá no IFRN, né, falando sobre robótica, e de como é importante essa interação, né, e vocês realmente não podem trabalhar isolados, né, Exatamente. Vocês contribuem com a escola e com as turmas justamente nessa questão de envolver outras disciplinas, né, os alunos, justamente. Aquelas dificuldades que os alunos têm na teoria, eles poderem, de repente, com a robótica, eles, né, vencerem essas dificuldades, né, que isso é um dos pontos positivos da utilização da robótica, né. Exatamente. E nós temos tido, né, resultados muito positivos, tanto que, como tem dado tão certo, mais e mais escolas têm procurado. Então, nós estamos aí em mais de 50 escolas, já estamos atuando nos interiores também, como Currais Novos, Caicó, Santa Cruz, lá em Extremóis, né, que é aqui mais perto. Então, e região metropolitana aqui, como o caso de Parnamirim, né? Então, a escola ela está saindo de Natal para os interiores, e assim como em outros estados, né? Nós já temos aí em Aracaju, Pernambuco, Salvador. Então, são muitas cidades em diversos estados, né, que nós temos já a atuação da robótica educacional. Achei interessante na fala de Marcos, né, que ele trouxe sobre os alunos desde cedo, eles terem o contato com a robótica, né, e em determinado momento eles ficarem entediados. Então, nós temos um trabalho, né, a sensibilidade de compreender que nós temos que estar sempre inovando. Então, nós não utilizamos sempre os mesmos kits. Estamos trazendo, né, novidades, justamente para estimular essa motivação do aluno, para que ele não fique, eu já conheço isso, não tenho mais interesse de aprender. Então, esse é o maior obstáculo, desafio, né, que nós temos, trazer sempre inovações para não permanecer na mesmice. Exatamente. Esse é um desafio né, a gente conversa muito sobre, no IFRN e em eventos, né, sobre a tecnologia em sala de aula, né, e é um desafio justamente por isso, porque a tecnologia está sempre se atualizando, né, e a gente também, como professor, a gente também precisa acompanhar essa evolução, né. Eu queria fazer uma pergunta para Marcos, principalmente por ele, né, ele falou sobre essa questão dos cursos, né, que a Natal Makers vem desenvolvendo com professores, né, como eu falei, eu fiz um deles, né, foi uma experiência realmente muito bacana. Mas aí, Marcos, eu queria perguntar em relação, acredito que em turmas, né, que vocês já abriram
havia professores da rede pública também, e aí eu queria perguntar isso a você, porque a gente sabe muito bem que são realidades muito diferentes, né, a realidade da escola privada e da escola pública, porque justamente por ser uma escola pública, ela depende de políticas públicas que sejam criadas, que sejam implementadas realmente, né, efetivamente, né. Então, tudo isso, às vezes, leva muito tempo. Então, uma inovação que chega na escola privada leva muito tempo para chegar, e às vezes nem chega na escola pública, né. Então, eu queria saber, Marcos, com você, nessas experiências que vocês têm tido de formação, né, de cursos, como é que vocês têm visto, de dentro da Natal Makers, né, como é que vocês têm visto a evolução da robótica no ensino público? Você acha que, porque você falou muito bem do Arduino, né, que, digamos, reduz o custo de uma aplicação da robótica, né, a própria professora Liviane, na Zona Norte, já teve um projeto com robótica pedagógica livre numa escola, e foi realmente fantástico, né, com reutilização de motores, de impressora, né, então, dá para reutilizar. A gente teve um webinar semana passada com essa questão do, entre aspas, lixo eletrônico, né, como ele pode ser reutilizado. E aí eu queria saber como é que vocês estão vendo essa evolução, como é que, se isso ainda está muito distante, essa realidade da robótica no ensino público, como é que vocês estão vendo isso, como é que isso está crescendo no ensino público, e se isso ainda, como vocês veem contribuições, né, nesse sentido da atuação de vocês para as escolas públicas. Então, nesse caminho com os professores, a gente foi procurado muitas vezes pelos professores de escola pública, mais do que de escola particular. Então, nós temos uma relação muito, muito forte com os professores, com os gestores de escolas públicas, e que eles têm, isso precisa ser dito bem claro para as pessoas compreenderem o papel do professor quando ele assume um trabalho, sobretudo na escola pública, porque os professores, junto com os gestores, coordenadores, supervisores, eles têm um papel de protagonismo muito grande nas mudanças que são feitas na escola, nas atividades são os professores que organizam, tudo é o professor que movimenta. Não, ele não fica só, vai dar aula, volta para casa. Tem muitas outras coisas que acontecem. E não é diferente com isso. Nós tivemos diversos professores de escola pública. Aliás, o primeiro curso que nós fizemos tinha mais professor de escola pública do que de escola privada. Eu acho que era numa proporção de 90% era escola pública. O segundo foram mais professores de escola privada. Mas o primeiro tinha mais escola pública. E que foram professores que foram descobrir uma nova forma de ensinar para levar para as escolas aquilo de uma forma que eles fossem realmente esses que são os que começam toda essa movimentação. Acontece isso, acontece muito, parece que não, acontece bastante. E esse contato com eles, inclusive, gerou dentro dessa nova abordagem algumas nuances que dão liberdade para o professor também criar ou ele induzir a partir dali as mudanças ou as implementações de elementos e kits que a gente vai criando, porque é a partir da experiência deles, como você falou, da necessidade, da falta de recursos, da dificuldade, às vezes, para vencer a burocracia para conseguir fazer aquilo acontecer. Eu queria só já responder uma pergunta que fizeram aqui, porque está dentro disso aqui. Acho que o João Paulo perguntou se a gente utiliza também o Raspberry ou foca o Arduino. O Raspberry é muito mais caro para se trabalhar isso aí, mas, por exemplo, em escolas escolas públicas, elas compram o Raspberry para montar um laboratório de baixo custo. Então, a escola que não tem um laboratório, que não pode comprar 10 computadores, compra um Raspberry por um preço muito mais barato e consegue trabalhar programação, trabalhar com Scratch, trabalhar com robótica, trabalhar com a programação de Arduino. Tudo isso serve, o Raspberry serve de suporte. Então, ele acaba sendo um aliado também nisso aí, né? Mas para os kits, tem kits com Arduino, quem tem kits sem Arduino, não necessariamente precisa ter o Arduino para o kit funcionar como um kit de robótica nesse contexto. Mas realmente, os professores das escolas públicas são realmente uma força motora muito forte para essas mudanças que vêm acontecendo. É claro que demora muito tempo, porque eles enfrentam dificuldades gigantescas, isso é notório.
Perfeito, Marcos, perfeito. Você respondeu a minha pergunta e já respondeu também a do João Paulo, né? E aí eu vou ler algumas perguntas que o pessoal está enviando, eu também tenho algumas outras, a gente vai alternando aqui, tá certo? Cadê? Deixa eu ver aqui. A Neiva Lima, né, que vem participando dos nossos webinários. Obrigado pela participação, Neiva. Ela pergunta, aí eu vou passar essa pergunta para a Raquel, eu gostaria de saber a partir de qual idade pode trabalhar a robótica, né, na educação infantil, Raquel. Certo. Olha só, nós, alguns anos atrás, começamos, né, a trabalhar a robótica educacional a partir do nível 4. Daí, esse ano, não, na verdade, ano passado, surgiu um desafio de iniciar, né, o trabalho da robótica com o nível 1 em uma das escolas. Então, crianças, a partir de 1 ano, tendo contato, né, com a robótica. Foi um desafio muito grande, até porque, né, a criança ainda está em processo de maturação, ainda está aprendendo a andar, a mexer nas coisas, né? Mas, ao final, né, dessa experiência, desse primeiro ano de experiência, com essas turmas de nível 1, já tivemos resultados positivos, né? Lógico que eles não vão montar um robô como alunos a partir do nível 3, por exemplo, nível 4. Mas, sim, é possível trabalhar habilidades, né, que são desenvolvidas na robótica a partir dessa idade. Mas, os níveis, a partir do nível 3, né, nível 3, nível 4, nível 5, é um trabalho mais simples, digamos assim, mais fácil, né, de desenvolver, porque os alunos eles já conseguem se comunicar, já conseguem interagir, né, de uma forma melhor do que os alunos numa idade menor, como alunos de 1 ano, 2 anos de idade. Ok, Raquel. Vocês podem, pessoal, enviar outras perguntas, podem enviar mais perguntas, né? A gente ainda tem um tempinho para responder, tá certo? Acho que o Matheus aqui perguntou ao Marcos, né, como é que está o processo, né, de inserir a robótica educacional no Rio Grande do Norte. Eu acho que mais ou menos respondeu, mas Marcos respondeu, mas se quiser complementar, Marcos, essa questão do Estado, né, de como é que vocês estão vendo essa ampliação, né, desse contato com escolas, dos kits, né, dos treinamentos no Rio Grande do Norte. Então, só sublinhar que o Matheus é o criador de um robô também. Ele é aluno de matemática da UFRN, criou um robô para trabalhar também robótica educacional. Muito interessante o robô dele, que você trabalha o conceito também de programação, computação desplugada, que é uma coisa bem interessante. Se depois quiserem conhecer, segue também a página do Matheus lá, Robô JP. Então, inserir dentro do Rio Grande do Norte essa novidade, que apesar de não poder ser mais chamado de novidade, infelizmente a gente fica tendo que chamar de novidade porque não chegou ainda completamente, ou passa por essa mudança de percepção de comportamento da tecnologia como algo alheio a mim, ao invés de ser algo que eu use a meu favor, basicamente tentar mudar esse comportamento, porque não é questão financeira, a tecnologia sempre fez com que os custos das coisas baixassem. Você sabe que você faz muito mais rápido que um computador, que você fazer tudo com papel. Então, as pessoas, compreendendo isso, também para um processo pedagógico, os gestores, quem põe a mão no bolso realmente para pagar, entendendo que não é um gasto, é uma coisa que vai gerar benefícios, porque ainda que não agora, como tudo em educação, mas para o futuro, você tem uma criança que ela é educada, tendo suas próprias ideias, sendo estimulado na sua criatividade, se expressando, não tendo vergonha de criar, de fazer, você pode ter um cientista genial despertando ali para um futuro, e isso pode gerar benefícios que não tem dinheiro que pague, né? Então, passa por essa percepção, tem essa lentidão de cultura que a gente entende que vai se quebrar ainda. A gente está sofrendo uma mudança agora por necessidade, e a gente está vendo como é difícil mudar à força, né? Como eu falei, de quando os professores têm que assumir agora o papel de estar fazendo aula online e ter toda essa dificuldade, professores que não sabem usar e vão aprender ainda,
e dificuldade e tudo mais, e é toda uma outra relação com o aluno também, dessa forma. Do mesmo jeito vai ser com robótica. Vai chegar uma hora que, na verdade, para mim, robótica educacional não é nenhuma novidade, no sentido, já passou do tempo de ser novidade. Hoje em dia, ter realmente robótica na escola é uma obrigação. Não é uma a mais, entendeu? É o meu pensamento. Mas ainda existe esse caminho a ser trilhado e passa para mim, sobretudo, por essa percepção de mentalidade. Ok, Marcos. A Michele Oliveira mandou uma pergunta aqui para a Raquel, né? Ela parabeniza a Raquel pelo trabalho. Ela pergunta: os projetos trabalhados pela Robociência são liberados em algum site para o público externo? Existe algum repositório ou pretendem criar algum para auxiliar os professores? Bom, Michelle, obrigada. Nós hoje não temos, certo, a divulgação desses materiais que são trabalhados em sala de aula, né? Os materiais didáticos, eles são, né, impressos e entregues aos alunos, mas não tem um repositório, uma plataforma, certo, para que se tenham acesso. Nós temos o blog da Robociência, temos também um canal no YouTube, onde são disponibilizados alguns dos projetos que nós desenvolvemos, principalmente, né, projetos STEAM, experiências, porque a Robociência, ela não trabalha só com robótica. Nós temos, né, aí a inclusão de outras ciências, como física, química, biologia, que vão agregar, né, todo esse processo de construção da nossa identidade nas escolas. E eu não sei te dizer se de fato existe, né, o desejo de se criar um repositório com esse material, se de fato existe esse projeto por parte da empresa, né, porque eu sou professora, não faço parte da gestão, apesar de falar, assim, com muito carinho dessa empresa, por gostar muito do que eu faço e de como eu faço, né, de como eu atuo, como eu vivencio essa prática, mas, de fato, eu não sei confirmar se há a possibilidade de criação desse repositório. Ok, Raquel. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, né? E como Raquel respondeu agora, aí Marcos pode responder primeiro e depois Raquel. E também pegando um gancho na pergunta do Ítalo aqui, que ele pergunta quais matérias simples, né, para se trabalhar com a robótica. Eu queria que vocês listassem, né, nesses anos de experiência de vocês com a robótica na educação, queria que vocês, eu acho que vocês vão lembrar porque justamente eu queria que vocês listassem assim exemplos simples da aplicação da robótica, que muitas vezes a gente acha nem imaginável. Eu lembro que a gente teve uma aula no IFRN, e aí a gente convidou nosso ex-aluno Jairo, que também é professor em outra escola, né, professor de robótica, e ele dando um exemplo de uma aula de história, né, navegações com a robótica, né, uma coisa assim que eu jamais tinha imaginado, né, e ele dando esse exemplo realmente fascinante de um trabalho que ele fez com uma professora. Né? E aí eu queria que vocês, nessa experiência que vocês têm tido nos últimos anos com a robótica, exemplos assim simples, né, que muitas vezes passam despercebido da aplicação da robótica, e também aqueles exemplos que marcaram, assim, que marcaram vocês, assim, poxa, que coisa bacana, né, seja por uma iniciativa de um professor, de uma disciplina, ou pelos próprios alunos, né, eu queria que vocês falassem um pouco de exemplos, assim, interessantes nessa trajetória de vocês, começando por Marcos e depois Raquel. Vamos lá. Eu tive diversos exemplos partindo das ideias dos professores no curso, naquele mesmo curso. Né? As duas turmas foram bastante inspiradoras para mim, porque eram muitos professores de diversos mundos diferentes e eles tiveram realmente absorveram a ideia e traduziram aquilo nas suas respectivas áreas. E foi muito interessante, por exemplo, eu vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar novamente uma janela aqui, para mostrar uma peça aqui do nosso kit, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, tem um ponteiro aqui, né? Dá para ver? Tá abrindo aqui, apareceu. Pronto. Essa peça aqui,
ela é montada com um servomotor. E o que acontece? Com esse componente, a gente pode jogar no dispositivo um ângulo. Essa é a forma, vamos dizer assim, é o comportamento do dispositivo. O professor e os outros professores que participaram conheceram lá os sensores, né? E aí a gente tem um sensor que ele reage a partir da quantidade de luz que incide sobre ele. E aí, para a gente era uma entrada e uma saída, e fazer esse mapeamento direto. Na hora que a professora, até a professora do IF, mas acho que é do IF de Ceará-Mirim, estava lá conversando com a gente, aí ela fez assim, olha, e ela pegou aquele anteparo que tinha lá do ponteiro, e ela escreveu uma escala de vitamina D. Ela estava falando de biologia. Ela disse, eu posso jogar no sol e dizer mais ou menos vitamina D, eu posso estar adquirindo na pele naquele determinado momento, e verificar a luminosidade. A minha irmã, ela é pedagoga, trabalha na APARN, que é a Associação de Autistas, e aí ela disse assim, os autistas eles precisam de uma comunicação direta, eu tenho que falar diretamente para eles algo para que eles compreendam, eu não posso ficar dando indireta. Então ela criou um dispositivo que pela luz da janela mostrava se era hora de acordar ou hora de dormir. Então, era a tradução do que era tecnológico, do que era simplesmente uma ligação de funções para algo pedagógico que elas estavam atribuindo ao trabalho delas. E ali foi muito interessante para mim, porque eu disse, realmente é possível compreender o funcionamento e jogar dentro da realidade pessoal de cada um. Aconteceu isso diversas vezes, com diversos projetos pequenos, grandes, e para mim foi bastante gratificante. Por isso que aquilo teve todo o respaldo para mim e para nós na empresa, para realmente continuar a evolução desse kit aqui. Esse foi um exemplo simples que me veio à mente agora. Ok, Marcos. Agora, Raquel. Pronto, agora. Nossa, são tantos exemplos como eu atuo aí, né, desde a educação infantil até o 5º ano. Tem muitos projetos. Na educação infantil, um dos projetos que foram muito simples e que houve um movimento muito grande das crianças, né, foi o robô expressões, para que eles pudessem, né, a partir de sensores, identificar se o robô estava feliz, quando o robô estava triste, quando o robô estava confuso. Então, esse foi um dos projetos mais simples e que os alunos eles ficaram muito interessados ali, né, participaram bastante, fazendo as mesmas expressões que o robô estava apresentando. No ensino fundamental, nós temos um exemplo, né, o Marcos trouxe aqui sobre o sensor de luminosidade. Nós estudamos sobre a fotossíntese, como ocorre o processo de fotossíntese, né? Então, foi feita toda a contextualização e, em seguida, nós utilizamos um robô que, quando o sensor de cores e luz era exposto à luz, ele fazia um movimento, né, como se a plantinha estivesse revivendo. E quando o sensor de luz ele não captava mais a luz, a plantinha meio que adormecia, né? Então ela não estava realizando aquele processo de fotossíntese. Entre tantos outros exemplos de roleta matemática, de formação de palavras, por exemplo, de acentuação, né? Acento agudo, acento circunflexo. Os alunos gostam muito dessas atividades práticas, né? Porque são desafios aos quais eles estão sendo expostos, né? Nós montávamos equipes, dividíamos grupos, e utilizando sensor de toque, os alunos iriam, né, ter a oportunidade, quem tocasse primeiro no sensor, teria a oportunidade de responder. E se estivesse certo, marcava um ponto. Então, foi gerado um movimento muito grande, né, ali, para que eles pudessem descobrir como que, de fato, a palavra era acentuada. Ou, por exemplo, sobre a colocação da letra, se a palavra era escrita com G ou J, S ou Z. Então, esse momento de robôs mais simples, né, atividades mais simples, mas que geraram um movimento e um momento de aprendizagem bem gratificante para eles e para a gente, né. E um projeto que eu destaco agora, durante esse momento que estamos vivendo, né, foi um desafio muito grande ter que trabalhar a robótica, né, de forma remota, tanto que nós estamos utilizando habilidades, né, seja da programação, utilizando programação em blocos, da computação desplugada, também aí, né,
utilizando esse movimento maker de construir pequenos objetos, né, utilizando materiais que eles possam ter em casa, mas ainda assim, em alguns níveis, a gente continua utilizando o Lego, né, para demonstrar como o robô funciona e faz uma atividade prática complementar. E no quinto ano, eu estava estudando, né, assim como outros professores, sobre os vírus. Então, como é um conteúdo que está aí em alta, né, sobre coronavírus, eu estou há mais de um mês trabalhando sobre os vírus. Então, como o vírus ele é formado, qual a importância de se lavar bem as mãos, de utilizar o álcool em gel, quais são os cuidados que nós devemos ter, quais são as doenças, por exemplo, algumas doenças mais conhecidas, né, que causam aí infecções de uma gravidade maior, como a vacina é feita, porque é importante, né, nós estarmos com a vacinação em dia, como a vacina age no corpo humano. Então, tudo isso despertou a curiosidade, eles foram pesquisar, trouxeram várias informações durante as aulas, tanto que durou mais do que eu tinha planejado, né? Eu tive que fazer a flexibilização desse planejamento, porque foi algo que eles se interessaram e que, de fato, eles estavam curiosos para saber o que estava acontecendo. E hoje eu finalizei esse conteúdo, mas ainda ficaram algumas questões que eles querem trazer na próxima aula sobre curiosidades que eles não conseguiram obter as informações durante o nosso período online, né? E tudo isso com a utilização do robô, demonstrando como o vírus ele entra na célula, como ele tem, né, esse processo de multiplicação do seu material genético. Então, foi algo, assim, muito gratificante e que eu fiquei encantada, porque, apesar de, em muitas aulas, eles terem, né, esse interesse, essa participação, mas dessa vez é um assunto que está aí no mundo todo, né? Nós estamos vivendo um momento histórico. Então, para eles, isso foi incrível e a participação foi, de fato, assim, muito afetiva. É muito bacana, né? Com certeza, experiências como essa agregam muito, né, na carreira, né, nossa carreira de professor, né? Assim, a gente também aprende diariamente com nossos alunos, e isso é fantástico, né? A gente já está se aproximando das 9 horas, daria para a gente ficar conversando aqui até a madrugada, né? Mas não é o caso, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que o Carlos Henrique, né, que é nosso aluno, enviou. E aí vale tanto para o Marcos, né, primeiro, mas também Raquel pode complementar. Ele pergunta o seguinte, né, Marcos, você falou na necessidade de sempre aprender novas coisas com o avanço da tecnologia, né? Gostaria de saber qual o nível de resistência dos professores das demais disciplinas, né, a respeito disso, e sobre como eles reagem quando são convidados a participar ou incluir suas disciplinas em um projeto de robótica. Eu acho que vale tanto para o Marcos responder também pela experiência, como Raquel também, né? Eu acho que é uma pergunta que vale para os dois. É uma pergunta que eu acredito que não se fecha no mundo dos professores. Todos nós temos resistência a mudar ou fazer algo de outra forma diferente do que a gente já está habituado a fazer. Essa situação da pandemia está mostrando isso de uma forma muito clara para todos nós. Ter que usar máscara, ter que lavar as mãos constantemente, ter que usar álcool gel, ter que tomar distanciamento, ter que não fazer determinadas coisas que a gente era habituado a fazer. Tudo isso tira a gente de uma situação de conforto, que a gente só vai de fato querer sair quando aquela situação de conforto, quando a nossa zona de conforto se torna desconfortável. E aí ali, de fato, a gente vai ter que mudar de posicionamento, mudar de tudo. Todo mundo é assim, não só os professores. Acontece, tem os de primeira hora, tem os que olham o que está acontecendo primeiro e analisam para saber se aquilo não é só uma moda e depois vão aderir também. Tem aquelas pessoas que vão ter mais dificuldade para aprender, mas vai ter uma hora que aquilo vai se tornar normal. Vou citar um exemplo para vocês. Não faz 10 anos, eu tenho certeza que as pessoas mais idosas que vocês conhecem viviam falando de quem vivia no celular. Hoje em dia, quem é que mais vive no celular? Né? Que falta internet em casa, fica os idosos são os que mais reclamam. Tá aí. São pessoas que
por sua própria natureza de já ter passado por muita coisa, tem dificuldade, às vezes, até de aprender alguma coisa, mas estão aí lidando e mexendo com o celular. É natural que uma hora vá se tornando mais normal e as pessoas vão aderindo, mas precisa ser realmente, a gente vai incitando aquilo a acontecer, mas tem que esperar realmente o tempo de cada um. Então, tem professores que, como eu estou dizendo, foram naquele dia do curso e começaram, alguns tiveram mais dificuldade, outros tiveram desenrolando. Tem diversas, diferentes maneiras de aprender, então cada um do seu modo, cada um ao seu tempo, mas a coisa vai acontecendo. Precisa ser um processo que vai se consolidando no decorrer do tempo mesmo. Bom, no meu caso, né, enquanto experiência com educação infantil e com ensino fundamental, eu percebo que os professores eles têm muita curiosidade de entender, né, o que, que a gente está trabalhando, como o robô funciona, e também de trazer, né, propostas para que a gente possa trabalhar em conjunto. Então, não acho que tem uma resistência muito grande, até mesmo as coordenadoras, os demais funcionários da escola, quando nós temos, né, o nosso momento ali de intervalo, que estamos desmontando as peças, por exemplo, organizando material, eles se aproximam e têm curiosidade também para aprender, para entender o que é aquilo que a gente está trazendo para dentro da escola. Então, eu acho que passa muito por essa questão da curiosidade. Como, de fato, nós somos, né, representantes, temos lá os professores da Robociência que estão atuando na escola, é mais uma relação de parceria, né, e não tanto de resistência. Perfeito. E os exemplos que vocês deram também agora, né, nessa questão da pandemia, né, realmente é uma realidade nova para todos, né, não há exceção, é novidade para todos, inclusive para nós educadores, né, que estamos diante de uma realidade nova de migrar de repente ou parcialmente para uma realidade de ensino remoto, ensino à distância, né? A gente não sabe o retorno, como o retorno presencial, quando se dará de fato, né? Hoje, atualmente, é difícil a gente pensar em voltar a ter uma turma com 40, 45 alunos, como a gente tem no IFRN, é impensável, né, nesse momento, né? Então, os desafios, essa pandemia está trazendo diversos desafios para a educação, né? Então, vários deles vocês listaram aqui muito bem. Bem, pessoal, a gente já está se aproximando das 9 horas, né? Então, eu vou só passar para as últimas considerações, tanto de Raquel como de Marcos, né? E aí aproveitar para agradecer a participação de todos que estiveram aí na sala, que enviaram perguntas, né? Que fizeram comentários. Lembrar que esse vídeo, né? Está sendo gravado, a gente vai postar no YouTube, certo? Posteriormente, na hora que Raquel e Marcos fizeram as considerações, eu vou postar aqui o link. Esse vídeo vai estar lá disponível, então vai ser um material também de consulta, né? Vocês podem consultar depois. Eles, ambos, né, vão também disponibilizar o slide que utilizaram, né, para que vocês possam também acessar esse material depois. Então, agradecer a todos pela participação, né? E agradecer também, né, a Ana Raquel, né, nossa ex-aluna, como eu falei, que também a gente sempre tem, sempre que é possível falar de robótica, a gente lembra de Raquel, por ela já ter essa experiência em vários níveis de ensino, né, isso com certeza tá agregando muito na experiência dela como professora, né, trabalhar com crianças pequenas, né, crianças com idade 6 anos em diante. Então, assim, realmente é uma experiência fantástica, né, a gente fica muito feliz por isso. E também agradecer a Marcos também por essa expertise que ele tem com a robótica, né, e trazer essa contribuição aqui para o nosso projeto, para essa discussão. A gente poderia ficar muito mais tempo discutindo, porque a robótica realmente a gente tem muita coisa para falar, né, mas infelizmente o tempo já avançou muito, e aí eu queria passar para a Raquel, depois para Marcos, para que vocês possam aí fazer as considerações finais para a gente fechar esse webinário. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre uma honra poder estar participando de momentos como esse, né? Falando um pouco sobre a minha experiência, sobre as minhas vivências enquanto professora, né? O IFRN, para mim, foi um acaso, sempre será, né?
Eu espero sempre estar retornando, trazendo contribuições, né? Assim como eu tive muitas contribuições por parte dos professores, né? Profissionais que trabalham lá, levo todos no meu coração e sempre tento, né, refletir a minha prática de acordo com o que eu aprendi, né, durante a minha graduação. A robótica educacional é, de fato, né, algo que está sendo trazido de uma maneira agora mais efetiva, né, para as escolas. Infelizmente, nós ainda temos essas dificuldades, né, com relações às burocracias públicas, né, das políticas públicas que nós temos. Então, é um longo caminho para que isso chegue, de fato, né, nas escolas públicas, assim como foi com a informática. Durante o curso, eu vivenciei, né, muitas dificuldades de a gente precisar fazer estágios e na escola não ter um laboratório de informática adequado para que a gente pudesse fazer as práticas. E ao longo dessas vivências, né, eu pude refletir muito sobre o que eu desejava ser enquanto professora, né, quais as contribuições que eu poderia trazer. Hoje eu estou atuando na rede privada, né, entendo o contexto da rede privada, mas também me sensibilizo e reflito muito sobre a rede pública. Não é algo que eu deixo passar despercebido, até porque eu vim da rede pública desde o ensino fundamental, né, ensino médio, a graduação e também as minhas vivências práticas. Então, nós temos, como um todo, né, que continuar refletindo sobre isso e tentar, né, ver como nós podemos contribuir para que isso mude. Não ficar, né, parados sem fazer um movimento, sem fazer estudos, pesquisa, né, a respeito e divulgar isso. Porque quanto maior a divulgação, menor será, né, o tempo em que essas tecnologias, né, chegarão até a escola. Então, muito obrigada a todos também que participaram, que nos assistiram até agora. E obrigada pelas contribuições também aí através das mensagens no chat. Valeu, Raquel. Muito obrigado pela sua participação. E aí também agora passo para o Marcos também fazer suas considerações. Também quero agradecer pela oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem tentado construir para contribuir com esse aspecto, né, de renovação realmente da escola brasileira, do nosso ambiente educacional, que realmente precisa e a gente tira leite de pedra, né, para conseguir fazer isso. É uma coisa bastante complicada. Mas estamos evoluindo, estamos crescendo e é com realmente criatividade. Até agradecer publicamente aqui também a professora Thaís, que nos dá um apoio nesse sentido aqui, no desenvolvimento desse conceito da robótica educacional de conteúdo, uma mente bastante fértil e criativa que tem nos ajudado aqui nisso aí. A professora Michele também, que é para mim um exemplo de protagonismo nas escolas públicas também. Eu lembrava muito do que ela estava fazendo lá na escola e como ela começa e como ela se esforça para fazer isso e dos feedbacks que ela já obtém também. Também agradecer ao Matheus também, que é uma pessoa que me apoia muito e me inspira bastante com o que ele tem feito. Ele foi meu aluno em um curso de Arduino do Senac e foi desenvolvendo os conhecimentos e hoje desenvolveu um kit que já está levando realmente para as escolas. Eu acho muito legal isso, muito interessante ver isso acontecendo, né? Agradecer a vocês de FRN também por essa oportunidade, mais um ano, mais uma vez estar com vocês, apesar de todas as dificuldades de a gente se encontrar aqui, né? Poder partilhar isso aqui e desejar que cada um possa realmente se abrir a essa novidade. Não é difícil, não está sendo difícil para mim, porque muita coisa eu precisei repensar de como a gente vai fazer daqui para frente, e a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Como ser humano a gente faz isso, como empresa a gente faz isso, como sociedade a gente faz isso, como escola a gente faz isso. Então é necessário e adaptar-se a realmente sobreviver. Então é preciso realmente estar bastante motivado, estar bastante inspirado e procurar realmente essas formas de descoberta de novos caminhos para continuar motivado e inspirado para não desistir, principalmente num momento difícil como esse. Mas eu acho que a gente vai encontrar o caminho e achar o modo de seguir isso para frente, né? Obrigado, professor.
Valeu, Marcos. É isso mesmo. Acho que a gente teve hoje um webinário muito bacana, com discussões realmente muito ricas, né? E aí é isso. Agradecer a vocês, a Raquel e Marcos, por terem colaborado tanto com esse projeto, né? Nesse momento de pandemia, isolamento social, né? Realmente foi muito bacana conversar com vocês. Agradecer a todos que participaram, agradecer a equipe desse projeto, que somos eu, a professora Keila, que dá um suporte incrível aí a esse projeto. Raquel está aplaudindo o Keila aí. E os alunos também, Stanley e João Lucas, né, também, que fazem parte, são membros desse projeto também, que dão esse suporte. E a todos os nossos alunos, ex-alunos, colegas, professores, né, profissionais de outras instituições que participaram, muito bacana esse contato, né, a gente ter esse contato IFRN com outras instituições. Então, realmente foi muito bacana, e fiquem atentos, eu mandei o link aí do canal da Licenciatura em Informática, o vídeo vai estar nesse canal, então acessem, se inscrevam, né, para ficarem atentos aí para os próximos, e semana que vem a gente vai ter uma dose tripla de webinários, vai ser muito bacana. A gente está divulgando no canal, no perfil da licenciatura no Instagram, licenciatura.ifzn, certo? Eu vou colocar aqui, né, licenciatura.ifzn, é lá onde a gente está divulgando os webinários, e a gente vai ter, semana que vem, 3 webinários com 3 temas muito bacanas, não vou dizer ainda, para que vocês possam ver lá no perfil do Instagram, tá certo? E é isso, uma boa noite a todos, né? Se possível, fiquem em casa, se puderem, né? Se cuidem dos familiares, e, tendo a oportunidade, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos estudar sobre a robótica e tentar levar a tecnologia cada vez mais para a sala de aula. Ok, pessoal? Então, boa noite, valeu, obrigado. Boa noite, tchau, tchau.